também tem uma pele mais seca. Então isso vai acabar degradando toda a beleza daquele rosto. O rosto vai perder estrutura óssea, ele vai perder tonificação muscular, ele vai perder compartimento de gordura e ele vai perder a produção do colágeno. Então esse é o nosso processo de envelhecimento. Para você conseguir identificar onde o seu paciente está, você precisa saber todas essas etapas para você conseguir enxergar além do que está vendo ali na parte externa. Bom, falar um pouquinho da parte óssea. Aqui a gente tem alguns acidentes anatômicos que a gente chama, que são as partes do osso. O que a gente vai focar bastante na harmonização? Região malar, região do arco zigomático, que é a nossa bochecha, nossas maçãs. Essa área, ela é a área que a gente vai focar daquele triângulo da juventude, que é aquele triângulo da base invertida. Então, os vértices do triângulo aqui da base ficariam aqui nas maçãs. Quando a gente vai perdendo esse acidente anatômico, eles vão ficando mais delgados, vão ficando mais lisos, e isso aqui vai permitir a gordura dessa região, que é a gordura que mais identifica um rosto jovem, de migrar para a região mandibular. Então, esse osso aqui é a mandíbula, tá? Esse aqui é a maxila, esse é a mandíbula. Quando a gente passa a gordura da região malar, da região zigomática, para a mandíbula, isso acaba perdendo um contorno, um perfil facial, e a gente tem um rosto um pouco mais envelhecido. Outra coisa que a gente percebe com o processo de envelhecimento é a região temporal. Essa parte aqui, ó, temporal, parietal um pouquinho mais acima, a gente não vai focar muito nessa região, mas a região temporal, ela sofre um afundamento. Elas vão ficando um pouquinho mais afundadas, um pouquinho mais em fossa, que a gente chama, e isso também é uma característica do envelhecimento. O paciente vai sofrendo digamos assim, uma caracterização esquelética, porque vai ficando cada vez mais aparente as fossas desse sistema ósseo, ok? E aí, nossa órbita também, essa região toda de órbita, ela também vai sofrendo adelgaçamento, vai perdendo suporte, então o paciente fica com aquela calha lacrimal bem profunda, fica com o aspecto de cansado e tudo mais. Então isso é o nosso princípio da base da juventude, o sistema ósseo, certo? Na região dos músculos, a gente tem também os músculos principais da harmonização, que são os músculos da mímica facial. Nós temos muitos outros, tá? Eu deixei aqui alguns principais. Então aqui a gente tem os músculos orbiculares dos olhos, a gente vai perdendo também a tonificação deles, então vai acontecendo aquelas ruguinhas, aquela perda de pele e vai ficando aquele supercílio caído, isso também vai acontecendo. O masseter é um dos músculos principais da mastigação. A gente percebe também vários pacientes que têm problemas de bruxismo com esse masseter. Então o sistema muscular ele tem muito a ver com a parte terapêutica da harmonização. A gente faz muito tratamento para pacientes com bruxismo e apertamento, focando nos músculos que são os principais, tanto da mímica quanto da mastigação. E o masseter é um grande alvo de dores. O paciente às vezes chega com dor de cabeça por causa desse músculo temporal que está hipertrofiado. O masseter está em hiperatividade e a gente faz esse tratamento com toxina, com preenchimento, para fazer toda a parte terapêutica voltar ao normal. Tem o músculo externo cleidomastoide, que é um músculo aqui da região de pescoço. Então, quando o paciente ele tem uma hiperatividade muscular, ele tem esses músculos em desequilíbrio. Então, alguns ficam mais em hiperatividade, um pouquinho maiores em espessura, e outros acabam acontecendo adelgaçamento. Mas, no processo geral de envelhecimento, todos eles vão perdendo tônus. A parte do sistema de compartimento de gorduras, a gente falou um pouquinho, mas aqui está um pouco mais detalhado para vocês perceberem. Então a gente tem os compartimentos todos em posição, com a espessura ideal, fazendo todo o perfil bonito de um rosto. Aqui a gente já começa a perder essa estrutura, a gente começa a perder essas referências, né? Então você percebe aqui do outro lado como esse rosto ele começa a vincar, começa a perder esse suporte. E aí, num envelhecimento ainda mais apontado, fica ainda mais severo essa manifestação, tá? Esses também são alguns compartimentos, nós temos outros, mas esses são os que mais vão acabar influenciando na beleza do seu paciente. Então, olha só, manifestação da pele, o que acontece?
A gente vai falar um pouquinho sobre partes do rosto do paciente para vocês poderem fazer esse planejamento. Então, nós temos aqui, já começando a falar disso, parte de testa, de fronte. O que acontece com a fronte? Além daquele afundamento que a gente fala aqui das fossas, a gente tem a parte da pele que começa a sofrer, devido a uma mímica facial contínua, começa a sofrer fendas. Então, se a gente não parar esse processo, se a gente não intervir com alguns procedimentos, a gente vai ter cada vez mais essa marcação de expressão e vai ficando assim com o passar do tempo. Então, o que acontece na fronte, principalmente é isso aqui. Outra coisa, a parte de supercílio. Nós temos o músculo corrugador do supercílio e o prócero que fazem a expressão do bravo, que a gente chama, né? O músculo frontal, ele ergue a sobrancelha, que é o que acontece aqui, e forma as ruguinhas horizontais. Já que no meio do olho a gente vai ter esse grupo muscular desses três músculos, que é os corrugadores e o prócero. Quando a gente faz a expressão do bravo, o prócero ele puxa o meio da sobrancelha para baixo, criando essas ruguinhas aqui, ó, horizontais, e os corrugadores eles puxam a sobrancelha para o meio, então formam as ruguinhas verticais. Então, as rugas, gente, elas se dão devido a essa hiperatividade muscular. Então, conforme a gente vai fazendo essa prega, a pele entende que aquele movimento é um movimento comum, um movimento contínuo, e ela vai começar a criar uma espécie de uma cicatriz ali, que é o que a gente chama de ruga, né? As marcas de expressão. Região dos olhos, a gente tem a perda de sustentação de supercílio, então começa a ficar com aquela pálpebra caída, que é onde o paciente começa a procurar uma blefaroplastia. Existe hoje blefaroplastias não cirúrgicas com indução desse colágeno aqui para ele voltar um pouquinho esse suporte que se perde. Os pezinhos de galinha, né, que a gente chama de rugas orbiculares, eles começam a aparecer também devido ao apertamento dos olhos, tanto no movimento do sorriso, que a gente acaba fazendo esse movimento e apertando aqui a região de canto externo dos olhos, e também devido à leitura. Às vezes o paciente tem algum problema de visão, fica forçando muito o olho, então força todo esse grupo muscular de orbicular, de corrugadores e de prócero. Então resulta em quê? Em rugas também. Parte aqui da fossa orbital começa a perder função, começa a perder suporte, a gente começa a perceber essa calha lacrimal sendo cada vez mais aprofundada também. E aí o compartimento de gordura que às vezes aqui existia, ele pode migrar, ele pode ficar numa posição que seja desfavorável à beleza do paciente e acaba envelhecendo esse perfil. O nariz, ele é uma região que perde bastante suporte. O osso nasal, ele perde muito suporte, a cartilagem perde suporte. Então é o que o pessoal sempre fala, nossa, um paciente velho, ele tende a ter um nariz grande, um nariz caído. Mas é porque a gente perde esse suporte ósseo e a cartilagem do nariz também precisa desse suporte. Então continua esse processo de pitose, que a gente chama, que é o processo de queda. E junto do nariz a gente já começa também a perceber a região malar, ó, antes que era tão bonita, um perfil tão desenhado e equilibrado, ela começa a ficar cada vez mais desequilibrada, perdendo esse entumecimento de gordura que seria o ideal. Não existe mais, acontece essa migração e isso acaba sendo desfavorável. Então a gente percebe já aqui o que a gente chama de bigode chinês, que profissionalmente a gente chama de sulco nasogeniano ou sulco nasolabial, que é uma linha, uma linha, conecta o nariz à boca. Então sulco nasogeniano, essa é a expressão que vocês vão usar profissionalmente. Para o paciente, vocês vão chamar de bigode chinês, que é o que eles vão ter conhecimento. Região de lábio é uma região que eu gosto de falar um pouquinho à parte, a gente vai falar sobre lábios numa outra aula com mais detalhes, porque ele é uma estrutura que é um dos pontos focais do nosso rosto. O que é um ponto focal? Quando você mira no rosto do paciente, o que você percebe? Uma das primeiras coisas, a boca. Então a boca ela entrega a idade do paciente. Quando você quer rejuvenescer, fazer um processo de rejuvenescimento, onde você vai começar, se o paciente não tiver condições financeiras de fazer uma harmonização completa? O lábio. O lábio ele vai te proporcionar um rejuvenescimento instantâneo, porque ele mostra muito esse processo de envelhecimento. A gente perde volume, a gente perde definição.